Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês, meus amigos, companheiros de viagem, amigos, amigas aí espalhados por vários lugares desse planeta Terra que tem acompanhado o podcast Entendes o que estás lendo? Aqui nós vemos capítulo por capítulo da Bíblia, num estudo sequencial. Hoje nós vamos ver Levítico capítulo 16, a parte 4, episódio número 408. Quinta temporada é o livro de Levítico. Os outros são Gênesis, Êxodo, Lucas e João, Evangelho de Lucas e João. Tem muito conteúdo aí para você, fantástico, muita teologia bíblica de qualidade, tá bom? Você pode desfrutar aí. Bastante cansado, só Deus para nos ajudar, para a gente continuar fazendo esse podcast, poder concluir o capítulo 16. Deus vai nos dando força para nós continuarmos nessa jornada firme e constante, porque ainda tem muito caminho a percorrer, tá bom? Conto com as suas orações, com a sua colaboração aí, que você possa estar espalhando, falando mais desse trabalho, nos dando um feedback como ele tem chegado até você. Tem aí várias formas de você entrar em contato conosco. Você encontra o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, no Google Podcasts. Em vários streamers aí você encontra, na Apple Podcasts você encontra esse podcast fantástico, inigualável. Nunca vi, já procurei, não encontrei nada parecido de você ter tanta teologia bíblica assim de forma gratuita, tá bom? Então aproveite, desfrute. O tabernáculo ali, no dia da expiação, né? Nós vamos concluir sobre o dia da expiação ali. E o tabernáculo, como nós já vimos nos outros episódios anteriores, do versículo 1 ao 4, ele era um tipo do universo, material e moral. Veja que os lugares santos, eles representavam os céus. A aspersão do tabernáculo e seus lugares sagrados, portanto, ensina que o universo é afetado pela expiação de Cristo. Arão, como tipo de Cristo, entrou no lugar mais sagrado, mas apenas uma vez no ano, que, por sua vez, só poderia entrar lá como tipo de Cristo. Isso mostrou que enquanto o tabernáculo permaneceu, o caminho para o lugar mais santo não foi manifestado. Mas o véu não foi apenas rasgado na carne rasgada de Jesus, de modo que ele próprio se tornou o caminho. Mas ele mesmo entrou no céu de uma vez por todas. Ninguém foi isento da necessidade de expiação. Não. Arão e sua casa estavam na mesma categoria do povo a esse respeito. Eles ainda eram homens pecadores, embora em cargos de destaque. Mas através do derramamento de sangue deste dia, todos ficaram limpos de todos os pecados perante o Senhor. Isto é, ele olhou para eles e os aceitou como limpos. Assim, no grande dia do julgamento, ele olhará para nós e nos aceitará como limpos pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ocorreu apenas uma vez no ano. Era para expiar iniquidades, transgressões e pecados que por ignorância, inadvertência ou talvez negligência não haviam sido expiados por sacrifícios comuns. Cristo não apenas expia pecados particulares, mas também o próprio pecado original.
Repetia-se todos os anos esse sacrifício. O máximo que o sacerdote judeu podia fazer era chamar a lembrança do pecado e apontar para alguém maior do que ele, que não precisava repetir anualmente a sua oferta. O dia da expiação, ele deveria ser guardado como sábado. Veja o versículo 31, descansar da labuta do mundo com almas aflitas, enquanto os seus pecados eram chamados à lembrança. Sugere que o arrependimento para com Deus, ele deve acompanhar a fé no Senhor Jesus Cristo. Leia lá Atos capítulo 20, versículo 21. Essa mensagem clara e explícita. Veja que nele eles deveriam descansar. Isso sugere alívio do fardo do pecado. Eles deveriam descansar naquele dia. Que dia de descanso gracioso na alma! É o sentimento de pecados perdoados. Isso seria ainda mais expressivo no ano do jubileu, que após cada 49º ano chegava no dia da expiação. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Essa era a mensagem aqui. Em Levítico capítulo 25, versículo 8 e 9 fala isso. A hora era o 10º dia do 7º mês. Esse era o tempo exato, o dia exato, 10º dia do 7º mês. O Dr. Lightfoot, comentarista, ele calcula que esse foi o aniversário do dia em que Moisés desceu do monte pela última vez, trazendo consigo as tábuas renovadas e tendo a glória brilhando em seu rosto. Em algum dia semelhante a esse, Jesus descerá do céu em uma glória imensuravelmente mais brilhante do que aquela em que Moisés desceu do monte, para estabelecer seu reino nessa terra. Esse dia da expiação foi um dia inigualável de importância. Os ritos então celebrados eram os mais inspiradores de todos e diziam respeito a toda a nação, que vigiava do lado de fora do recinto sagrado do tabernáculo. Não era permitido o menor desvio do ritual estabelecido. Era de caráter muito significativo e solene para permitir alterações. O sumo sacerdote fez expiação por si mesmo e pela ordem dos sacerdotes, pelo povo da consagração, da congregação, pelo altar do bronze, pelo tabernáculo e pelo santuário. Assim, foi ensinada a verdade de que o pecado se mistura com os homens mais santos e suas ações, com as coisas e lugares mais sagrados. A impureza, ela se liga aos nossos atos mais elevados de adoração, aos nossos melhores pensamentos e orações. O tabernáculo, ele precisava de purificação por causa da impureza do povo, versículo 16, entre os quais estava situado. A mera ignorância de transgressões específicas não foi suficiente para evitar a necessidade de expiação. O pecado estava lá. Embora eles não conseguissem discerni-lo, foi um dia de humilhação. A mensagem era: afligireis as vossas almas. A palavra, ela implica aqui no texto, no contexto, abnegação e consequente jejum. O pecado não deveria ser considerado levianamente. Nenhum homem com uma percepção da magnitude de sua iniquidade pode manter um coração, no caso, uma consciência tranquila. Se houver tal quietude, é uma evidência da influência mortífera do pecado. Embora o pecado tenha sido anulado para a glória de Deus, ele é abominável em si mesmo e deve ser visto com aversão. Foi um dia de descanso. Nenhum trabalho de qualquer tipo era permitido. Era um sábado dos sábados. Toda a atenção do povo estava concentrada na cerimônia observada pelo sacerdote, pelo sumo
sacerdote, desculpe. Que repreensão aqui para aqueles que não podem poupar tempo para pensar em seu estado diante de Deus. Certamente a importância transcendente da religião, ela justifica a abstenção ocasional do trabalho comum. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? A constituição de nossas mentes não nos permite pensar seriamente em muitas coisas ao mesmo tempo. Se não permitirmos o período necessário aqui, haverá um longo período de meditação forçada. Quando o assunto do pecado e seu perdão nos perfurará completamente com um remorso indescritível. Era um dia fixo. Deus, em sua previsão misericordiosa, a ordem era que aquele dia da expiação ali anual era um dia fixo. Deus separou o 10º dia do 7º mês para que os israelitas não esquecessem o dever que lhes incumbia. Há muitas vantagens, meus queridos, em ter um tempo determinado para o culto, para a oração, para a meditação, para a devoção. Evita desculpas, garante a devida lembrança e leva a uma preparação adequada. O que deve ser feito a qualquer momento é praticamente por momento nenhum. Mas a observância de tais dias precisa ser protegida contra a degeneração em formalismo e rotina em que muitas formas de adoração a Deus têm se transformado. Sob o Evangelho, nenhuma importância deve ser anexada a essas. Caso contrário, nós cairemos sob a censura do apóstolo, observando dias, meses, estações e anos. Era um dia de observância anual. A imperfeição dos outros sacrifícios durante o ano e purificação foi claramente demonstrada, pois por mais que fossem atendidos, eles não excluíam o dia anual da expiação. E a repetição anual do próprio dia contava a mesma história, apontava o mesmo significado da impotência dos sacrifícios da lei para aperfeiçoar os que chegam a ela. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4. O dia serviu de fato ao seu propósito, mas apenas por sombra e prefiguração. Comparado com a crucificação, foi apenas uma falha esplêndida para pacificar a consciência, limpar o coração e acelerar a vida daqueles que participaram de seus efeitos. Foi um dia de humilhação que preparou o caminho para um festival de alegria. Depois de 5 dias da expiação, começou a festa dos tabernáculos. Distinguida por sua alegria, além de todas as outras, as cerimônias do dia da expiação encerravam-se com um holocausto, no qual o povo renovava simbolicamente a sua autodedicação ao culto e ao serviço de Deus, e muito apropriadamente a principal característica da festa dos tabernáculos era o grande número de holocaustos apresentados. Como se o povo testemunhasse sua alegria ao pensar na iniquidade perdoada e em pertencer a um Deus que tão graciosamente os abençoou e concedeu ao aumento de seus campos e de suas colheitas. O homem cujo pecado é perdoado, ele é verdadeiramente feliz, ele pode se dedicar a Deus com alegria. A nuvem que trouxe a tempestade e a escuridão passou para o horizonte distante e agora está iluminado com muitos tons do sol deslumbrante. A tristeza por causa do pecado, ela não foi projetada para estragar permanentemente o prazer de nossos dias. Os judeus tinham outros dias especiais, além do dia da expiação. Eles tinham o seu sábado semanal, os sacrifícios da lua nova, seus festivais ou santas convocações, capítulo 23, etc. Mas havia dias altos durante o ano, mas este era o dia do ano para todo israelita devoto. Nenhum outro era comparável a ele em solenidade
e importância sagrada. Várias características de interesse peculiar combinaram-se para elevá-lo acima de todas as outras ocasiões. Era a única solenidade anual prescrita pela lei. Existem motivos válidos para acreditar que é a vontade de Cristo que observemos o dia do Senhor como discípulos daquele que é a ressurreição e a vida. Mas a imposição da observância de dias sagrados por estatutos obrigatórios para a consciência cristã, ela é expressamente proibida. Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11, Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Todas essas passagens nos trazem essa lição. Foi marcante de sua insuficiência que o próprio altar e o tabernáculo da congregação, até mesmo o santuário santo em si, tiveram que ser expiados. Até eles foram afetados pela impureza dos filhos de Israel. Aqui estava a imperfeição legivelmente escrita nas coisas sagradas. E nossa razão instruída nos diz que essas coisas, elas eram inerentemente insatisfatórias. Não é possível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Tais dons e sacrifícios não podiam tornar perfeito aquele que prestava o serviço. Eles serviram apenas por um tempo e obtiveram a sua suficiência temporária do fato de que deveriam ser completados e cumpridos em uma oferta divina, que deveria ser apresentada na plenitude dos tempos. E assim chegamos no único grande sacrifício no Calvário, a morte do Senhor Jesus Cristo, a tudo o que uma raça culpada requer. Não há necessidade agora de sacrifícios anuais. Nesses sacrifícios há uma lembrança novamente feita dos pecados todos os anos. Mas este homem, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, por uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Não uma vez por ano, mas uma vez por todas, uma vez para sempre. Não há necessidade de purificar o lugar sagrado. Ele passou os céus, assentou-se à direita de Deus. A impureza do homem não pode manchar seu trono de graça. Não há dúvida quanto à eficácia de sua expiação. Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 14. Não há limite para a aplicação de sua morte expiatória. A cruz de Cristo é aquela para a qual não apenas todo o povo da congregação, mas todas as almas humanas em todas as terras e através de todas as épocas podem olhar e na qual podem se gloriar, na qual podem deixar seus pecados e medo, qual eles podem datar a sua esperança inextinguível e sua alegria eterna. A gente se encontra no próximo episódio para meditar no capítulo 17. Tá joia? Deus abençoe sua vida grandemente, que essa palavra alcance seu coração, edifique e abençoe grandemente a sua vida. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.